Como é que é, pessoal? O vídeo de hoje é novamente para reflexão. Eu quero que as pessoas percebam que nós precisamos lutar para reconquistarmos a nossa identidade como africanos. Eu tô mais à frente do meu tempo. À medida que o tempo passa, a Europa vai se tornando cada vez mais poderosa. E, como a história já comprovou, o crescimento da Europa simboliza o distanciamento da nossa África vitoriosa. Eu sei que não é fácil identificarmos a manipulação nossa de cada dia. Ela é tão subtil que até encontramos no livro acadêmico da Europa, e aquele que aqui nasceu, ou mesmo cresceu, acaba por interiorizar um mundo do qual ele jamais duvidaria. Afinal de contas, duvidar para quê? Os grandes feitos da humanidade nunca tiveram a nossa mercê. Queres provas de que os europeus estiveram na base de tudo? Fecha os olhos, escolhe um livro de história escrito por um branco e lê. Os livros de história não mentem. E mesmo se mentissem, alguma vez questionaste? Ainda não percebeste a gravidade da situação, pois não? Tu, como africano, foste condicionado a uma forma de pensar padrão. Mesmo quando tentas falar sobre a África hoje, é a Europa que ganha atenção. Repara, pensa na forma como a periodização histórica está organizada. Primeiro, viemos do nada. Ou de Adão e Eva, não sei. O que eu sei é que até mais ou menos 3.500 anos antes de Cristo vivíamos a pré-história. Com a invenção da escrita, pulamos automaticamente para a Idade Antiga, que só terminou com a queda do Império Romano em 476 d.C. Imediatamente entramos para a Idade Média, que terminou com a queda de Constantinopla. O que se seguiu? Idade Moderna. Este foi um período de grandeza, expansão, grandes conquistas por parte dos europeus. Saindo da desgraça em direção à excelência. E em 1789 começa a Revolução Francesa e, por consequência, a Idade Contemporânea que nos acompanha até hoje. Alguma coisa pareceu-te invulgar? A linha do tempo foi criada pelo povo do Ocidente, aqueles que detêm toda a informação, cuja dominação ultrapassou a dimensão do território físico. Para que nós os dois possamos nos entender enquanto conversamos sobre história, nem que seja sobre a nossa história, somos obrigados a fazê-lo da maneira que eles querem, falando dos seus impérios, das suas conquistas. A periodização histórica foi estabelecida consoante as suas experiências. E a nossa experiência não conta. O eurocentrismo culmina os nossos discursos e tu, coitado, ainda nem deste conta. Nós somos explorados, manipulados, roubados, formatados e enganados e no final de tudo, garçom, nós africanos pagamos a conta. Chegamos a uma altura em que já nem precisamos de slave masters para nos escravizarem. Muito menos de armas apontadas às nossas cabeças para nos dominarem. Nós somos os primeiros a vangloriarmos os europeus. Mas quando é que já viste os europeus a nos vangloriarem? Olha para a língua que falamos. Linguagem é cultura. É o que nos torna aquilo que somos. Se não falamos as nossas, como saberemos o quão grandiosos um dia fomos? Estou farto de poder ter. Eu quero ter poder. Pegar nesta autoridade mental que nos embranquece e a enegrecer. Precisamos deixar de achar uma época moderna porque os europeus começaram a organizar. Porque isso automaticamente significa que a nossa modernização como africanos deu-se porque nos começaram a escravizar. A nossa idade moderna foi no ano 711, quando viemos à Europa para reinar, dominar e educar. Quando saímos de Timbuktu em peregrinação, espalhamos tanto ouro e generosidade que nem dava para contar. Quando tínhamos uma democracia no Reino do Congo. Antes dos reis da Europa sequer saber o significado de partilhar. Quando deixamos os gregos entrarem em solo africano como aprendizes. Quando antes de todo e qualquer europeu pudesse considerar intelectual, tinha que aprender primeiro as nossas raízes. Isto sim era moderno. Nós criamos o ritmo e a música, mas são eles que dominam a indústria musical. Não porque eles aprenderam a cantar melhor que nós, não. Mas porque nós fomos programados a valorizar e desejar mercadoria ocidental. Inventamos a astronomia, matemática, medicina e muito mais. Mas hoje, o trabalho de preto é suspeito. Precisa ser testado 1, 2, 3 vezes antes de ganhar o deles e até o nosso respeito. Estuda os nossos autores negros se te queres reconhecer como aquilo que és e não como os europeus idealizaram que deve ser. Antes de mais nada, meu povo, tentemos encontrar-nos no tempo e no espaço como africanos. O resto é resto.